Rick and Morty passou por várias transformações ao longo dos anos, não só em termos de orçamento, popularidade e amadurecimento da equipe que já estava lá desde o começo, mas com o tempo a parada foi tomando uma proporção tão gigantesca que muito naturalmente outras vozes chegaram ali no meio, e da segunda para a terceira temporada, pela primeira vez roteiristas mulheres participaram da produção do programa. E a terceira não só foi um sucesso absurdo quando aconteceu, como é minha preferida entre todas as seasons. Eu sinto que os temas ali são todos tratados com mais nuance que nas temporadas anteriores. O episódio do Pickle Rick, por exemplo, é acreditado principalmente a Jessica Gal, e é um dos mais espertos nesse sentido. Óbvio que não é uma pessoa só que escreve nenhum roteiro de Rick and Morty, mas saltar de 0 para 4 mulheres na equipe significa alguma coisa. E mais previsível do que eu gostaria que fosse, essas mulheres sofreram assédio na internet quando parte do público descobriu isso. Quando Dan Harmon, o criador da série, se pronunciou sobre o assunto, disse não deixa dúvida sobre o fato de que odeia essas pessoas, mas também que falava por si mesmo, que não queria que a série tivesse uma posição política. Guardem isso que ele falou. Mas, de qualquer forma, todo mundo ouviu falar da série lá em 2017, o que não chegou a se repetir em 2019, quando estreou a primeira metade da quarta temporada, e eu enxergo alguns motivos para isso. A real é que Rick and Morty sempre supriu uma demanda bastante específica de público, aquela história de que tu precisa de um QI muito alto pra entender e tal. Eu sei que isso é um meme, mas ainda assim diz alguma coisa sobre um público que, bombardeado por uma quantidade imensa de referências filosóficas e deduções científicas, por uma série que na exata mesma proporção consegue ser absolutamente idiota e imatura quando quer, na maior parte do tempo escolhem elevar ela só pela parte inteligente mesmo, o que eu não tô dizendo que ela não é. Percebendo esse caminho perigoso que a série estava tomando, os criadores de Rick and Morty tomaram uma decisão bastante corajosa na hora de terminar a terceira temporada. Um anticlímax. Essa era de longe a temporada onde mais subtramas emocionais e teorias da conspiração vinham escalando. Em vez de terminar no episódio 7, que entregaria exatamente o que a maioria das pessoas queriam e provavelmente daria fôlego para a série até 2019, esse eles deixaram lá pro meio, o episódio 10 e último joga tudo pro alto e volta a estaca zero, em vez de um gancho, um retorno ao status quo. Não que a série não flertasse desde sempre com uma ideia de despropósito. O Rick é o cara consciente de tudo, mas nada disso importa. E por mais que não seja um desenho difícil de acompanhar, exatamente pelo como ele também é imbecil na mesma medida em que é esperto, e não dá pra ignorar isso na equação, se criou em volta dele essa narrativa de que significa alguma coisa assistir Rick and Morty. Como se fossem iguais ao Rick, que não existe, como se projetar nele significasse compartilhar da mesma inteligência, e que caminho mais fácil para sustentar isso do que através do niilismo, né? Ou um suposto niilismo, pelo menos. Digo, é muito fácil se jogar na parte nada importa da coisa, e aí se blindar de tudo e todos enquanto abraça essa armadura intelectual. Numa época de desenhos mais representativos e sensíveis, Rick and Morty acabou virando pra muita gente um pilar contra o politicamente correto que vem acabando com os desenhos. Até aparecerem umas mulheres escrevendo a parada, né? E, sabe, mesmo hoje em dia, é difícil definir qual exatamente é o discurso da série. Ao mesmo tempo em que ele zoa isso... All on the brink of global war over... Oh, race? How funny is that? Imagine being a racist snake. Hey, other snake, I hate you because you're the wrong color snake. Ele também zoa isso. I'm a crisis detection and correction hologram generated by a chip that real Rick put in your spine. Real in quotes because calling density privileged entities real is incredibly holophobic. No episódio, o Rick tá em choque porque o fascismo tomou conta de todas as realidades que ele vai, e aí no outro vira uma paródia do sentimento quase erótico de admiração mútua entre as masculinidades dele de um... dragão? E esses temas nem são ideologicamente dicotômicos, mas como irresponsabilidade é um conceito na série, e em boa parte o esforço tá voltado em esvaziar o símbolo sempre que pode, é fácil não se apegar a nada aí no meio. Tipo, o Rick odeia os filmes de assalto clichês, mas só fingiu que gostava dos filmes do David Lynch pros amigos dele calarem a boca. Mas a verdade é que não se posicionar também é uma posição. E Rick and Morty tem uma postura bem determinada sobre algumas coisas. A decisão de não se autoglamorizar no final da terceira temporada ilustra bem isso, e talvez por isso a série tenha perdido tanto engajamento na quarta temporada. Nessa aqui chegam a traçar um paralelo entre o Morty de uma das realidades que quer impor o estilo antigo das aventuras clássicas com uma posição autoritária, e, de fato, é um pouco essa demanda que o Rick and Morty acaba suprindo mesmo. A demanda por autoafirmação intelectual, de autoridade. O Rick é o deus por mérito próprio, não deixa ninguém dizer o que ele tem que fazer, apesar de em várias situações ser mostrado como um cara triste, solitário e simplesmente controlador. Sinto que mais do que uma boa parcela dos fãs mais preciosistas, os criadores têm uma certa consciência do lugar do Rick em relação ao público. Um pouco indecisa talvez, mas minimamente consciente da fragilidade dele também. Agora um cara que não parece nem um pouco consciente do lugar do personagem dele na cultura pop é o Todd Phillips, que conseguiu me largar a pérola de que o sucesso do Coringa não tem a ver com ser, bom,
o Coringa, do Batman. E sem entrar numa discussão de qualidade subjetiva aqui, mas eu já tinha falado sobre essa demanda intelectual no Rick and Morty, aqui é um tipo um pouco diferente de intelectualismo, mais direcionado para uma ideia de prestígio. Lembra daquela entrevista do Dan Harmon que eu citei lá no começo? Not political. Dá pra sentir uma vibe parecida ouvindo o que o diretor do Coringa falava nas entrevistas da época do lançamento do filme em 2019, de que ele tinha largado a comédia e ido pro drama porque não dá mais pra fazer comédia pra essa geração que se ofende com tudo. Nas palavras dele, vá tentar ser engraçado com essa cultura consciente de hoje em dia. E tudo bem que a decisão do Rick and Morty de atirar pra tudo quanto é lado tá longe de ser perfeita, mas dizer que não dá pra fazer comédia mais é se esforçar muito pra se encaixar nessa narrativa de mais um justiceiro contra o politicamente correto acabando com tudo. Ele diz que como não dá pra ser irreverente na comédia, decidiu ser irreverente pegando o gênero dos super-heróis e virando de cabeça pra baixo. Só que o virando de cabeça pra baixo dele soa muito mais como uma busca desesperada por afirmação em espaços de prestígio já consagrados do cinema. E mais uma vez, eu nem tô falando do resultado, se é bom ou ruim, mas de onde ele surge. Entendam, pro gênero de super-herói, essas histórias sempre tiveram muito a dizer, desde a época que eram feitas pro público infantil principalmente. Mas aí esse público cresceu, alguns fãs de super-herói começaram a se transformar em escritores de super-herói, outros continuaram sendo leitores, e aí começaram as histórias adultas. Coloca estupro, sangue, violência e mais violência em tudo quanto é história, e pronto. Quadrinhos não são coisa de criança. Isso virou vice nas páginas antes de chegar no cinema, e mesmo que não conscientemente, ou conscientemente, não sei, o Todd Phillips acaba realizando o mesmo fetiche quando busca com todas as energias dele as referências no cinema do Scorsese pra compor essa estética tão original pro filme de supervilão dele. Mas sabe, se esses filmes queriam dizer alguma coisa lá atrás e o Todd Phillips não quer dizer a exata mesma coisa que eles, vamos ser otimistas, qual o discurso do Coringa? Sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha onde ele coloca as personagens negras no filme. Ou uma idealização não correspondida, ou simplesmente hostil, ou como uma manifestação do desamparo institucional que aflige o personagem. Seria uma faceta complexa essa representação se ele de fato olhasse para elas com a mesma empatia que projeta no protagonista, como se a raiva da mulher no ônibus fosse consequência de alguma outra agressão e não só vitimasse o Arthur Fleck. Mas quando na última cena a assistente social olha pro Coringa e pergunta o porquê da risada, e a resposta é... finalmente cai a ficha. Eu sei que a interpretação mais direta é a de que ele estava pensando no Bruce Wayne e consequentemente no Batman, e ela não teria como saber mesmo, mas olhando para a postura do filme como um todo, isso tem demais um tom de você não entenderia meu sofrimento, porque de fato o Coringa é uma vítima constante aqui, e é engraçado quem são os personagens que o Todd escolhe para antagonizar o sofrimento dele nesse sentido. Além do Murray ou do Thomas Wayne no topo da pirâmide, essas várias mulheres, todas negras, que em vários níveis sobrevivem num sistema de opressão ainda mais complexo, mas que aqui o diretor parece enxergar mais como pessoas facilmente irritadiças, ausentes ou, na pior das hipóteses, que se ofendem com tudo. Elas não sabem o tanto que esse homem sofreu, esse homem que por mais que tu possa se projetar nele, assim como o Rick, não existe. E como o John fala, é mais o Todd Phillips se achando superior à maligna geração mimimi do politicamente correto mesmo. E por incrível que pareça, sabe quem mais se tornou um herói nessa cruzada? Isso mesmo, o Sonic. Esse é um caso um pouco mais delicado e difícil de falar sobre, porque, diferente dos outros dois, os comentários sobre ele são menos uma coisa de nossa, como é inteligente, ou nossa, como é profundo, e mais um negócio de nem tudo precisa dizer alguma coisa pra ser bom. Você não entenderia? Não tem nada pra entender aqui. Eu me parei pensando no que exatamente tem de tão identificável no filme do Sonic pra tanta gente se sentir representada ali, mesmo ele aparentemente sendo só entretenimento. Tipo, as pessoas ainda precisam se conectar de alguma forma. E pra falar a verdade, não é como se ele não tivesse uma cartilha. Quando insere o personagem nesse contexto, quando a história é tanto dele quanto desse outro policial incorruptível que só quer ajudar os outros, numa narrativa de cidadezinha de interior americana, onde o Sonic literalmente chega a dançar country, montar num touro mecânico e brigar num bar, sabe? O filme tem um discurso. Então quando dizem que ele não diz nada, é porque ele não diz nada demais. A história que o filme tá contando é a mesma história que já foi contada 1 milhão de vezes, tipo 10, 20, 30 anos atrás, e de novo, eu nem tô falando que é ruim, só dizendo que a decisão de colocar o Jim Carrey ali no meio não é a única referência que surge de um ponto de vista puramente nostálgico, e por isso muita gente resolveu pintar a bandeira da luta contra a lacração com o Sonic dessa vez. Sonic o filme é um projeto domesticado, sanitizado e inofensivo desde o começo. Mudaram a animação quando não agradou a maioria do público, e tudo que daria pra chamar de próprio do personagem não passa de fanservice, eu juro. São 2 minutos do mundo do Sonic antes de ele vir pra Terra e não ter absolutamente nada de atraente criativamente a partir dali. Nesse sentido, ele realmente passa a mão na cabeça do telespectador. É como uma perfeita zona de conforto, onde ao mesmo tempo em que dá uma autoridade artística bizarra pro público, veste ele da mediocridade dessa narrativa, porque ninguém vai se arriscar a chamar o filme de um ouriço azul, que também não existe, de político e conservador no fim das contas. Bom ou não, ninguém aqui tá decidindo isso, foi bem de bilheteria. Viu como não tem que falar de política? A verdade é que não se posicionar também é uma posição.
O filme do Pikachu, que era um detetive desde o começo, porque essa era a história que eles queriam contar, pelo menos se esforça para integrar aquela cultura Pokémon com o nosso mundo de uma forma estimulante, sabe? Para pintar aquele mundo de alguma forma autêntica. Tem toda uma preocupação com textura, cor, luz, e vamos odiar para sempre por dizer isso, mas eu preciso confessar uma coisa. A primeira versão do Sonic tinha muito mais de tudo isso. Parece até medo ou sei lá, insegurança. É engraçado como a partir dessas 3 expressões completamente diferentes, dá para traçar um perfil bastante curioso de um consumidor específico de cultura constantemente na defensiva, que detesta quase tudo que sai hoje em dia. O cara que quer validação intelectual, mas sem o discurso, quer validação emocional, mas sem o discurso, quer até uma validação nostálgica que dê permissão para ele exercitar a própria infantilidade, porque até eu admito que esse parece um lugar bem sufocante, mas pera, sem o discurso, numa cruzada descaradamente sem propósito, mas que acaba se justificando no prestígio das premiações quando buscam o intelectualismo, ou na bilheteria quando buscam o entretenimento pelo entretenimento. Pelo menos Rick and Morty reconhece parte do próprio vazio, não que isso tenha impedido que ele entrasse no grupinho. Ah, mas depois do final da 3ª temporada nunca mais teve a mesma atenção, né? Deve ter sido discurso. Your boos mean nothing. I've seen what makes you cheer. Meu nome é Henrique e eu pensei 1 milhão de vezes antes de fazer esse vídeo, mas eu não consegui evitar. A gente tem vários outros misturando uma infinidade de assuntos, então confere nossa playlist ali pra ver se tu acha alguma coisa que te interessa. Outras informações e links importantes estão na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever se é novo aqui, de comentar, curtir e compartilhar pra dar aquela força. Abração.